Restaurou com o Carlos Magno, né? O Papa coroou Carlos Magno, o imperador do Sagrado Império Romano Franco. Né? Quer dizer, quis restaurar o Império Romano, que tinha caído em 476, na figura de Carlos Magno como o primeiro e novo imperador. E ele era católico mesmo, e ele conseguiu que o Papa realmente, o Estado Pontifício fosse reconhecido, e reconheceu o Estado Pontifício. Né? E aí, todo imperador, todo rei tinha que ser sagrado pelo Papa ou por um bispo, muitas vezes na Catedral de Reims, na França. Não é? Isso foi até Napoleão. Diz que Napoleão foi o único que não deixou o Papa colocar a coroa na cabeça dele, ele mesmo pegou a coroa e colocou na cabeça dele. Né? Mas essa força do Papa, que vai até o ano 1800 com Napoleão, como explica isso? Veja, certamente nós temos que compreender que esta aversão à religião, esse laicismo que nós temos hoje, é um fenômeno muito recente. Muito recente. Ou seja, os governantes sabiam, e não somente sabiam, assim, de forma matreira, maquiavélica. Eles sabiam porque criam. Eles tinham fé. Eles sabiam que não podiam governar sem Deus, porque que o poder deles vinha de Deus. Não é? Essa é a grande realidade. Portanto, seja por oportunidade política, seja por realidade de fé, os governantes tinham que depois terminar com aquele que era o príncipe dos apóstolos, sucessor do príncipe dos apóstolos, o Papa. Não é? Já que o Ocidente era católico, não é? Já que o Ocidente estava todo ele voltado para o Papa, todos queriam a aprovação de Roma, não é? Exatamente porque e o povo não aceitava outra coisa. Não aceitava outra coisa. Muito bem, vamos para mais um intervalo, já está na hora, mas tem muita pergunta para o senhor responder ainda. Sei que a Ju deve ter ali, depois do intervalo a Ju volta e nós aqui também voltamos. Só um minutinho e estaremos de volta. De volta com a nossa Escola da Fé. Conversando hoje com o padre Paulo Ricardo, conversando sobre a história da igreja. Claro, nessa imensidão que é a história da igreja, não dá para a gente desdobrar tudo num programa só. Mas pelo menos algumas coisas a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo, a gente vai amando mais essa igreja e compreendendo melhor, né, a riqueza da nossa fé. Porque não tem nenhuma instituição no mundo que tenha 2000 anos, que tenha sofrido tanto, que tenha tido tantos mártires em todos os tempos, né? E que permaneça de pé mais forte do que nunca. E eu quero convidar você para o acampamento, né? Agora no finalzinho do mês aqui, da Canção Nova, de oração para casais. Veja bem, o tema é esse, né? Quem tem que mudar sou eu, de 30 de julho a 1º de agosto, e vai ter muita gente aqui que você já conhece, gente que sabe dar o seu recado. Nelson Correia, Padre Zé Augusto, Ricardo Sá, Eliana Sá, Márcio Mendes, Reginaldo Manzotti, enfim, muita gente vai estar aí nesse acampamento de oração para casais. Venha participar. Né? Tem jeito de resolver os problemas do seu casamento, sim. Deus resolve. Para Deus não tem beco sem saída. Para Deus não tem problema sem solução. A oração pode mudar todas as coisas. Okay? Dê uma chance para você mesmo, para o seu casamento, para a sua família. Tá bem, Juliana? Vamos perguntar para o Padre Paulo? Vamos lá, o que você tem aí? O Joca Ferreira faz a seguinte pergunta. Graças a Deus que o próprio Senhor levantou Lutério para pôr fim à soberania da grande Babilônia. E muita prepotência da Igreja Católica, falida e suja, querer se dizer a Igreja de Cristo. Jesus não fundou a igreja, e muito menos a católica, que é um antro de perdição e pedofilia. Gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que Jesus fundou a igreja, e onde está escrito que Pedro foi papa. A pedra de que fala o Evangelho é Jesus, e não Pedro. Estudem mais. Bom, provocaram.
Vou fazer o quê, Vou né? botar hoje à tarde eu já vi que o senhor já deu muita resposta sobre isso, né, na pregação da tarde hoje, né? Veja. Mas tá aí. Tudo bem, vamos lá. Então vamos por partes, porque é um tiroteio, né? Isso não é uma pergunta. É um tiroteio. Então é fácil... Mas é importante explicar tudo isso, né, Padre Paulo? Porque muita gente, infelizmente, tem essa concepção errada, né? Então vale a pena o senhor desdobrar isso. Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa, a acusação de que a Igreja Católica é a Babilônia, né? Essa acusação é simplesmente ignorância sua de não saber ler o Apocalipse, né? O Apocalipse fala de duas bestas, uma é um poder político e outra é um poder religioso. Ora, quando o Apocalipse foi escrito, foi no ano 100. Quem era o poder político e o poder religioso que estava matando cristãos? Era claramente o Império Romano e a religião de culto ao imperador. Porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos. Porque se recusavam a entregar a Bíblia aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Queimar o incenso. Então, foi aí então que surgiu o cristianismo. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? Eles acham... Por quê? Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra, né? E nós sobrevivemos 1500 anos, graças a Deus, à tradição, né, da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente? Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo, né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas, queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. É isso. A esta igreja que o senhor diz que é um antro de perdição e de pedofilia. Agora, saiba uma coisa. Estatisticamente, existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres. Outra coisa que foi colocada aí nessa pergunta, Padre Paulo, que eu não entendo como é que fazem uma pergunta dessa. Onde está na Bíblia que Jesus fundou a igreja? Meu Deus, Mateus 16, 17, 18, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha, um pronome pessoal. Quer dizer, não é possível que uma pessoa que tem a Bíblia ali e viu lá não entenda que o Cristo fundou a igreja no ano 30, mais ou menos, não sei, da era cristã, e colocou em torno dele os apóstolos, e disse para os apóstolos